14º salário pode ser pago pelo INSS ainda em 2020. Veja como receber. Estou recebendo muitas perguntas a respeito desse tema. Em razão disso, vamos compreender a criação do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Com informações extraídas dos sites da Câmara e do Senado, tem-se a seguinte informação: diante da atual situação que atravessamos, cria-se a gratificação natalina emergencial a ser paga no mês de dezembro de 2020 para aposentados e pensionistas do INSS. Essa medida de criação do 14º salário visa diminuir a situação econômica que será suportada por aqueles que ficarão sem benefício extra no mês de dezembro, tendo em vista o adiantamento do 13º salário, que já foi pago, já foi adiantado, como medida para amenizar os impactos da pandemia. Assim, encontra-se em análise no Senado Federal a sugestão legislativa número 11 de 2020, a qual tem como objetivo a criação do benefício excepcional para aposentados e pensionistas do INSS. A ideia legislativa que se transformou, foi convertida em uma sugestão legislativa número 11 de 2020, recebeu inicialmente mais de 20 mil apoios para a transformação de uma sugestão de criação de lei por iniciativa do cidadão comum. Você manda uma ideia legislativa lá no site do Senado Federal, no e-Cidadão, e recebendo uma quantidade mínima de 20 mil apoios, essa ideia legislativa ela é transformada em uma sugestão legislativa, ou seja, a sugestão de criação de lei. Isto pode ser feito por qualquer cidadão. Deste modo, a ideia legislativa foi adotada pelo senador Paulo Paim e agora seguirá em tramitação já em forma de um projeto de lei. Vejam, acompanhe aqui o raciocínio. Nós tivemos uma ideia legislativa, recebeu a quantidade mínima de apoios exigido para a transformação dessa ideia em uma sugestão legislativa e agora, após se transformar em uma sugestão, nós já temos um projeto de lei, o PL número 3.657 de 2020. Prestem atenção aqui, essa medida ela é necessária, uma vez que, em virtude do adiantamento do 13º salário, que ocorreu por conta da pandemia, como uma medida para amenizar, diminuir os efeitos econômicos impactados na vida dos aposentados e pensionistas do INSS, tivemos o adiantamento do 13º salário. Significa dizer que as pessoas que geralmente recebiam no final do ano, em dezembro, o 13º do INSS ficarão sem nenhum benefício. Daí a necessidade, a importância de criar esse abono a mais para os aposentados e pensionistas do INSS. E com isso nós temos o seguinte: com a criação do abono extra emergencial, isto irá beneficiar os aposentados e pensionistas do INSS durante a pandemia, bem como deve movimentar a economia em janeiro de 2020. Porque, como eu já disse aqui em outras oportunidades, as pessoas que recebem essa espécie de benefício
imediatamente empregam de volta na economia. Por quê? Esse benefício é empregado para compras em mercados, feiras, enfim, gastam esses valores nas suas necessidades do dia a dia. Por isso que esse dinheiro ele é imediatamente reinjetado de volta na economia, o que faz o sistema girar. Desta forma, o benefício extraordinário deve socorrer aposentados que fazem parte do grupo de risco, além de reinjetar recursos na economia, o que deve movimentar o comércio no mês de janeiro de 2021. Walter, quem poderá receber esse benefício? Preste atenção aqui. Quando em execução, serão beneficiados pelo abono no final do ano aqueles segurados do INSS que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Quem não pode receber o 14º salário do INSS, conforme a legislação previdenciária, não pode receber o benefício aquelas pessoas já beneficiárias do BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência. Igualmente, não irão receber o valor extra no final do ano beneficiários de pensão mensal vitalícia, abono de permanência em serviço, vantagem do servidor aposentado pela autarquia empregadora, salário família, amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, amparo previdenciário do trabalhador rural, renda mensal vitalícia e auxílio suplementar por acidente de trabalho. Todas essas pessoas não irão receber o 14º salário do INSS. Informações sobre o pagamento. A Câmara dos Deputados já encaminhou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o ofício número 1337 de 2020, solicitando que o governo autorize o pagamento do 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS este ano. Por isso, ciente da dificuldade que será experimentada por parte significativa da população brasileira, esforça-se no sentido de criar na prática um 14º salário em favor dos segurados e dependentes do INSS que recebem, repito mais uma vez, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Nesse ponto, eu lembro para vocês o seguinte: o governo federal ele está operando com o chamado orçamento de guerra. Portanto, ele tem a possibilidade, ele pode pagar o benefício extra, o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, sem sequer precisar que esse projeto seja aprovado, seja votado pelos deputados e senadores. O Poder Executivo, o governo está operando com o orçamento de guerra. Bastaria um ato do Poder Executivo, basta um ato do governo federal, apenas para informá-los sobre a atual situação. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar. Caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.